Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas dicas, na verdade são 5 dicas de como você pode fazer para aumentar a produtividade do seu TCC, ou melhor, concluir o seu TCC. TCC, para quem não sabe, é aquele trabalho de conclusão de curso. Geralmente, esse nome está vinculado à graduação, seja técnico, seja licenciatura, ou seja bacharel, ou a pós-graduação lato sensu, trabalho de conclusão de curso. Algumas instituições trocaram esse nome por paper, por projeto, por artigo científico, mas na verdade ele vai continuar sendo um requisito fundamental para você concluir o seu curso. Vamos lá! A primeira dica que eu tenho para falar está relacionada à questão da procrastinação. Muitos de nós acabam procrastinando várias coisas da nossa vida, ou seja, deixando para depois. Hoje eu tô com preguiça, amanhã eu faço. Hoje eu tenho muita coisa para fazer, amanhã eu faço. Hoje eu tô cansado, amanhã eu faço. E esse amanhã, semana que vem, vai passando de uma tal forma que quando você vê, já chegou o prazo ou o prazo daqui 1, 2 semanas e você tá desesperado. Então a primeira coisa que eu tenho para falar com você nesse vídeo é sobre essa questão da procrastinação e o método que você vai fazer para desenvolver o seu material. Desenvolver um artigo, um TCC nem sempre é tão fácil quanto parece, porque é necessário que você tenha uma preparação prévia, um tempo de leitura, um tempo de compreensão. Para isso, se você é uma pessoa que tem dificuldade de foco, uma das técnicas muito utilizadas é a técnica Pomodoro, desenvolvida no final da década de 80, que coloca um start de tempo para você concentrar. Geralmente, você inicia com 25 minutos de atenção plena, nada mais, desliga o celular, desliga a internet, desliga a música, você vai ficar 25 minutos concentrado naquela atividade. Daí você vai parar 5 minutos e vai ficar mais 25 minutos concentrado. Esse tempo ele pode mudar, variando de acordo com você, seu desempenho e sua necessidade de concentração. Para algumas pessoas que têm dificuldade de se concentrar na leitura e na escrita, essa técnica é muito bacana. Para outras pessoas pode não funcionar. Por isso que é importante o autoconhecimento. De certa forma, eu acredito que não vai te custar nada se você investigar um pouquinho mais sobre essa técnica e tentar aplicar para ver se ela vale ou não para você. A segunda dica é você se conhecer também e colocar metas realistas. Por exemplo, se no seu trabalho de conclusão de curso ou se no seu trabalho final é exigido que você participe em grupo, tenha uma base específica, siga um processo específico, não adianta você pensar que vai conseguir fazer sozinho no final de semana, por exemplo. É necessário você rever todo o seu ambiente e ver como está funcionando na sua instituição essa questão do TCC, ou do artigo ou do paper, depende como funciona. Por isso é importante para que você traga metas realistas, que você conheça profundamente o ambiente. Eu já vi pessoas que começam a desenvolver o TCC por conta própria, porque acha que sabe fazer no segundo semestre e quando se dá conta não é nada daquilo que a faculdade está pedindo ou que a pós-graduação está pedindo. Se informe, veja como funciona e estabeleça metas realistas. Terceira dica, como que você vai produzir esse TCC na questão metodológica? Como que você vai estabelecer uma estratégia para responder suas perguntas ou sua pergunta norteadora? Você já pensou sobre isso? É fundamental que você estabeleça uma estratégia realista e que você consiga atender o que a gente chama de delimitação, bem diferente do que deixar aberto. Existem pessoas que colocam aquelas metas grandiosas para desenvolver num TCC e não percebem que metodologicamente falando não vai ser atendida. Então é fundamental você compreender a metodologia que você está seguindo e se essa metodologia é válida, se vai precisar de comitê de ética, como que são feitas as perguntas, como são feitas as ferramentas, se é necessário isso tudo, porque a maioria das instituições estão adotando formatos de TCC mais reduzidos, em formatos mais aplicados de artigo científico, porque gera para o aluno e para
à instituição uma velocidade de transmissão de conhecimento muito maior. Hoje em dia, devido a esse costume, esse volume de comunicação científica de informações, aqueles formatos antigos de monografias extenso, fazendo revisão, ou TCC que tinha uma base teórica muito forte, quase não estão sendo aplicados. O que está sendo muito aplicado e muito requerido é justamente temas, conteúdos que consigam ser aplicados e que tragam resultados reais. Então, preste atenção que isso vai ser fundamental para você realizar o seu TCC de uma forma tranquila e de uma forma eficiente. A quarta dica está relacionada a você eliminar distrações. Infelizmente, não é só com TCC, mas nós passamos grande parte do nosso tempo distraídos ou nos permitindo com relação aos passatempos, seja em séries, seja em redes sociais, na questão de não fazer nada, dormindo, mas nós passamos muitas vezes sem nos focar no momento presente. Às vezes pensamos muito no passado, às vezes ansiosos com o futuro, mas sem pensar no momento presente. Quando nós vamos falar de focar alguma coisa ou de produzir alguma coisa, seja TCC, artigo, dissertação, tese ou qualquer outro mecanismo que você precisa desenvolver, é necessário que você tenha atenção plena. Os meus alunos, quando eu vou atendê-los, eles sempre falam: como que você consegue produzir muito em tão pouco tempo? É justamente porque eu desenvolvi essa técnica de quando eu estou com um aluno, nós estamos naquele momento, não existe divagações, não existem jeitinhos, existe foco e atenção plena para desenvolver o máximo de resultado no menor tempo possível. Isso só é possível se você conseguir desenvolver essa técnica. Às vezes você fica tão perdido 2, 3, 4, uma semana tentando produzir alguma coisa, enquanto se você consegue atenção plena, você desenvolve aquele conteúdo muito melhor em poucas horas. Por fim, é necessário que a gente fale justamente na questão de tempo. O tempo, você tem que ter uma consciência de que ele é limitado, começo, meio e fim. Às vezes nós queremos fazer muitas coisas e acabamos não fazendo nenhuma. É necessário que você estabeleça não só para seu TCC, mas como para todas as metas na sua vida, uma agenda real com tempo estabelecido. Por exemplo, existem pessoas que falam assim: quando entrar o ano, eu vou fazer 2 horas de academia por dia. Só que a pessoa não tem 2 horas de academia por dia, não tem 2 horas disponível para fazer isso. Então, foque-se em 15, 20 minutos de exercício intenso. É isso que vai fazer com que você alcance seu resultado. A mesma coisa no trabalho. Não coloque metas ambiciosas com tempos absurdos se você não vai dar conta. Coloque tempos reduzidos, coloque um tempo de dedicação, realmente dedique-se para escrever. Embora muitas pessoas achem que o TCC é uma coisa que não tem valia, hoje em dia esse TCC em formato de artigo científico publicado pode trazer para você abertura no mercado de trabalho, pode fazer com que você seja reconhecido e aí você consiga aumentar suas chances de promoção, pode fazer com que você tenha a oportunidade de ingressar numa pós-graduação, num mestrado ou numa pós-graduação específica, pode fazer com que você ganhe pontuações extras, por exemplo, em concursos públicos. Ou seja, esse tempo desse TCC, desse artigo, desse projeto, pode lhe trazer muitos benefícios, porque afinal de contas é o seu conteúdo intelectual, é aquilo que você está fazendo, é aquilo que você está se dedicando e demonstrando no âmbito intelectual até onde você consegue alcançar, ou ainda trazendo novidades. Eu tenho um aluno que, por causa desse trabalho final dele, ele conseguiu ser promovido, uma vez que ele conseguiu colocar no trabalho final ideias que ele não tinha abertura para levar dentro da organização. Às vezes, a gente não tem espaço, está trabalhando num outro setor e as pessoas não vão saber do nosso potencial, porque ficaria até estranho chegar e sendo invasivo desta forma. Porém, na medida que o seu trabalho final intelectual ele é voltado a produzir um conteúdo bacana, certamente você ganhará viabilidade, como no caso desse aluno. Outras contribuições para quem é da área de educação, metodologias ativas aplicadas, metodologias que possam ser incorporadas pelos demais colegas. Quem
trabalha com processos que possam ser replicados, quem trabalha com gestão de pessoas, colocar aí a importância ou efetividade de um determinado teste para outro. Ou seja, todas essas questões podem ser incorporadas, podem ser trabalhadas no trabalho de conclusão de curso, no trabalho final. Certamente, isso vai fazer com que você, não só você como pessoa, cresça, porque vai te dar essa habilitação. Tem uma live que nós fizemos algumas semanas atrás, falando justamente da capacidade que o método de pesquisa tem de promover um pensamento estratégico e sistemático para você. Pense nisso e aproveite esse momento da melhor maneira. Um grande abraço e até a próxima!